Gente, bom dia. Como o Anderson me apresentou, eu sou Daniele, eu sou bióloga no Biotério Central e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os ectoparasitas que podem acometer esses animais. Apesar do título estar escrito animais de laboratório, o nosso foco é camundongos e ratos, que são os animais que a gente mantém no nosso biotério. Durante a apresentação, vocês fiquem à vontade para interromper, tirar alguma dúvida, se quiser deixar para o final também, fica à vontade, e o chat também está à disposição. Então, primeiramente, é importante a gente caracterizar, né, o que são ectoparasitos. São parasitos que vivem na parte externa do corpo do hospedeiro, e esses parasitos, eles são do filo Arthrópoda, de duas classes, da classe Insecta e da classe Arachnida. Eu estou há pouco tempo trabalhando em biotérios, mas eu percebo que a gente tem pessoas com diversas formações, temos biólogos, médicos veterinários, biomédicos, farmacêuticos, e para algumas pessoas diferenciar um inseto para biólogos, por exemplo, diferenciar um inseto de um aracnídeo, muitas vezes é simples, mas para outras não. Então, achei importante trazer aqui também algumas características básicas. A classe insecta, ela é formada por organismos com 3 pares de pernas, as antenas, elas são presentes, e as asas, elas podem estar presentes ou ausentes, dependendo da espécie, do gênero. O corpo é dividido em 3 segmentos, a gente consegue ver isso de forma bem nítida, é a cabeça, o tórax e o abdômen. Já a classe aracnida são organismos que possuem 4 pares de pernas, e aqui eu abro um parênteses, porque algumas espécies, no estágios imaturos, como as ninfas, em alguns livros eles chamam ninfas de larvas também, a gente vai encontrar organismos com 6 pares. Então, nunca é bom a gente olhar só uma característica. Viu ali um animal com 6 pares de pernas, vai falar, é um inseto. Olha as outras antes. Os aracnídeos, eles também não têm antena, não têm asas, e o corpo ele é dividido somente em 2 segmentos, que é o cefalotórax e o abdômen. Aqui eu trouxe alguns representantes que são ectoparasitos da classe insecta e representantes da classe aracnida para a gente observar algumas dessas características que eu comentei. Aqui a gente tem uma pulga e aqui um piolho. Esses 2 insetos, eles não possuem asas, eles são ápteros, mas a gente consegue ver que a presença da antena, nesse caso é uma antena curta. A gente vê também, pegando aqui o piolho como exemplo, nitidamente a cabeça, o tórax e o abdômen. No caso, a mosca, a gente já observa as asas, uma antena curta, os 3 pares de pernas e também a divisão nítida de cabeça, tórax e abdômen. Aqui na classe aracnida tem um ácaro representando e um carrapato. Lembrando que a classe aracnida, assim como a insecta, tem uma diversidade imensa de organismos, isso aqui é só um recorte. No caso dos ácaros e dos carrapatos, o corpo ainda, aquela divisão cefalotórax e abdômen, o corpo ainda recebe uma outra denominação. Essa região aqui superior é chamada de gnatossoma, que estão as peças bucais, as quelíceras, os palpos, e essa região aqui mais extensa, o corpo, é idiossoma. Então, algumas vezes, quando a gente está consultando o material, vai falar, o gnatossoma é assim, o gnatossoma é curto, e se a gente não souber o que é o gnatossoma, a gente fica completamente perdido. O que a FELASA fala sobre os ectoparasitos? O artigo de recomendação, né, de monitoramento de animais SPF. Fala que esses organismos eles devem ser identificados a nível de gênero, e ele não tem uma lista da espécie X, Y ou gêneros específicos. Depois, no apêndice, é citado alguns. E aí eu trouxe essas espécies desse apêndice, do artigo original da FELASA, pegando espécies que podem acometer ratos e camundongos. Eles também estão divididos lá em 2 grupos, que é o piolho, representante aqui dos insetos, e os ácaros, representante da classe aracnida. Os piolhos, a gente tem 2 espécies, o Polyplex spinulosa e o Polyplex serrata. Essas espécies, elas, o local, né, o tropismo no corpo do animal, o hábito de vida, eles ficam na superfície e nos pelos. O ácaro, eles podem também se dividir em 3 grupos de acordo com esse local onde que ele se encontra. Os ácaros de pelo é o Myobia musculi, o Myocoptes musculinus, o Radifordia affinis, Radifordia encifera,
tricoécios robustos e escavadores de superfície. A gente tem o Notoedris musculi e o Notoedris muris. E o folicular, a gente tem o Psorergax simplex e o Demodex musculi. E como que alguns desses ectoparasitas, eles são macroscópicos, né? A gente consegue ver até olho nu. E como que eles conseguem entrar nas instalações? Pode ser através de uma quebra de barreira sanitária, pode ser lapsos nos protocolos, entrada de um animal de outra origem que não ficou em quarentena. Às vezes, um biotério de experimentação. Você adquire um animal num lugar que mantém essas barreiras sanitárias, que é livre de ectoparasitos, mas você leva esse animal e coloca ele no mesmo espaço que tem animais de origens distintas e possuem ectoparasitos. Então, ali você pode ter uma infestação também. A entrada de animais selvagens nas dependências do biotério, ou mesmo domésticos, que podem ser portadores desses ectoparasitos. Em alguns casos, até mesmo o pessoal que trabalha com esses animais, se tiver um animal doméstico com aquele ectoparasito, algumas pessoas que trabalham em biotérios de criação, por exemplo, têm atividades em outros lugares. A gente já falou algumas vezes que é recomendado que essa pessoa não trabalhe também com roedores, justamente por causa desse fluxo. Ela pode funcionar ali como um carreador desses ectoparasitos para as instalações. Agora, já entrando especificamente nas espécies, a gente tem duas espécies de piolho sugador. Então, suga sangue, é o Polyplex serrata. Essa espécie, ela infesta principalmente camundongos, tem uma especificidade por essa espécie. As fêmeas, elas são maiores que os machos, elas têm em torno de 1,5 milímetros e o macho 1. Então, eles são pequenininhos, mas a gente consegue ver olho nu. Um ciclo de vida relativamente curto, em torno de 13 dias, e a gente pode observar que o corpo desse animal tem algumas características que são importantes para a gente diferenciar da próxima espécie. Essa é uma fêmea, a gente consegue ver ela numa posição ventral, e essa placa aqui na região torácica, ela tem um formato triangular. Isso é muito característico dessa espécie Polyplex serrata. Além disso, tem 7 placas laterais e a gente tem 13 segmentos abdominais. A transmissão desse piolho acontece através de contato direto entre os hospedeiros. E aqui embaixo a gente vê um ovo aderido ao pelo, e essa região aqui é a região do opérculo. Esses ovos também são conhecidos como lêndias. O Polyplex spinulosa, ele infesta principalmente ratos, ele tem uma coloração amarela amarronzeada, e o tamanho varia de 0,6 a 1,5 milímetros. Novamente, a fêmea é maior que o macho, e o ciclo de vida dele tem uma duração maior do que da espécie anterior, é aproximadamente 26 dias, e a transmissão continua sendo por contato direto. Aqui nessa foto a gente tem o ovo, aqui muitos ovos, né, aderido no comprimento do pelo. Aqui a gente tem uma ninfa, aqui a gente consegue ver também um adulto com um ovo nas proximidades, e aqui não fica muito nítido nessa foto, mas essa espécie, ela tem aquela placa ventral pentagonal, e a espécie anterior triangular. Quais são os efeitos patológicos e sinais clínicos causados por uma infestação por Polyplex? Pode causar uma anemia e uma debilidade, justamente por serem sugadores de sangue, né? Quando tem uma infestação alta. Pode causar alterações histopatológicas, compatíveis com uma hipersensibilidade, um eritema, prurido, lesões, e dependendo da extensão dessas lesões, podem ser infectadas por bactérias e gerar complicações. E esses piolhos, eles também são importantes porque eles têm potencial de transmitir alguns patógenos, inclusive alguns com caráter zoonótico, como é o caso dessa bactéria Francisella tularensis, que pode ser transmitida pelo Polyplex serrata. Então, as pessoas que trabalham com animais que podem ter piolhos têm que tomar muito cuidado. Essa bactéria, ela causa uma doença chamada tularemia. A gente tem também o Polyplex spinulosa, que pode transmitir Brucella brucei, Borrelia
Tudone, Rickettsia tiffi, dentre outros. Nessa foto aqui, a gente vê o olho desse animal bem opaco, né, uma coloração pálida. Nessa região aqui a gente tem uma evidência de alopecia e aqui a gente vê um pelo mais escurecido. E lembrando também como que deve ser estressante, né, uma infestação por piolho. O que a gente faz se esses animais estiverem infestados? Tem a possibilidade de um tratamento químico, a efetividade ela é variável, existem várias formas de aplicação, vários produtos. Muito frequentemente eu encontrei citação de ivermectina. Nesse caso aqui, fala dos piretroides, que eles podem ser aplicados com imersão ou spray, e aplicar 2 vezes com 14 dias de intervalo e sempre chamando atenção com cuidado em relação à sobredosagem que pode ser fatal para os animais. O fipronil também pode ser aplicado 2 vezes com 10 dias de intervalo em todo o corpo do animal. E o fipronil já foi relatado que ele aumenta a progesterona plasmática, diminui níveis de estrogênio plasmático e alonga o ciclo estral de ratas Wistar. Então, a gente tem que ter consciência também que o uso de um tratamento químico pode causar alterações fisiológicas nesses animais. Por isso que seria importante avisar aqueles usuários que aqueles animais estão passando por um tratamento, porque isso pode ter alguma implicação, alguma alteração nos resultados experimentais. Além disso, pode ser usada a ivermectina, administrada de 200 a 400 microgramas por quilo. E a ivermectina, ela pode também afetar a fisiologia e causar toxicidade em uma série de linhagens de camundongos pós-sanguíneos ou geneticamente modificados. Agora já entrando nos ácaros. Uma espécie relativamente comum em instalações sanitárias, instalações em biotérios convencionais e na verdade, todos esses ectoparasitos, parasitos em geral, eles são raramente encontrados em biotérios que mantêm várias barreiras, como biotérios SPF, que é a condição do biotério central. Mas o Biomia musculi, ele é muito encontrado em biotérios convencionais. Ele infesta principalmente camundongo, ele é um ácaro pequeno e alongado, e aqui a gente pode ver algumas características. Se a gente olha rapidamente, parece que tem 6 pares de pernas. Opa, não falou agora há pouco que o ácaro tem 4 pares? Mas esse aqui, ó, esse primeiro aqui, isso também é um par. O gnatossoma, que é aquela região anterior, ela é bem pequenininha nesse ácaro. E esse primeiro par de perna aqui, ele é um pouco mais quitinizado, ele é adaptado para se agarrar ao pelo. E a gente repara também uma outra característica da mióbia, que é essa protuberância ao longo do corpo, entre as pernas. Isso também é característico. Os ovos desse ácaro, ele fica aderido na base do pelo. Essa é uma informação interessante, porque quando a gente for vendo os outros ácaros, vamos perceber que às vezes essa localização do ovo ela é variável. O ciclo de vida dura em média 23 dias, e esse ácaro ele se alimenta de fluidos extracelulares, e a transmissão é por contato direto. O mióbia musculi ele pode levar a dermatite leve ou a lesões mais graves. Essas lesões elas são comuns na região da cabeça, do pescoço, dos ombros do abdômen. E as características histológicas e clínicas revelam uma hipersensibilidade imediata nos animais infestados por esse ácaro. Os efeitos patológicos vão depender dependem da linhagem. Nude e outros relés não são suscetíveis e linhagens derivadas de C57BL6 ou MCJC apresentam predisposição a formas mais severas. O Radifordia, ele é um ácaro muito parecido com o mióbia, ele é pouco reportado, se conhece pouco sobre ele, boa parte das características, como efeitos patológicos, sinais clínicos, são os mesmos de mióbia, mas aí a gente sempre fica com aquela questão, né? Será que realmente está sendo feito o diagnóstico diferencial? Será que tudo que a gente encontra como mióbia, de fato, é mióbia mesmo? Ou tem muita radifordia subnotificada, digamos assim, né? Esse ácaro, ele habita os pelos,
Os ovos também são observados ali naquela parte mais proximal. E como que a gente consegue diferenciar ele de mióbia? Nesse segundo par de pernas, no caso da Radford, a gente vai ter duas garrinhas aqui na pontinha. Não dá para ver muito bem nessa foto. E eu também não tenho muita experiência de observar ácaros no microscópio, não sei se seria tão nítido assim. Mas aqui a gente tem duas e no bióbio a gente tem apenas uma. E dentro desse gênero, a gente tem duas espécies de importância, que é o Radford affinis, que vai infestar camundongos, e o Radford encífera, que infesta ratos. Qual que é a diferença entre essas duas espécies? Assim, uma diferença morfológica que a gente conseguiria observar. A Radford affinis, no segundo par de pernas, essas garras, elas são pareadas e elas são desiguais. No caso do Radford encífera, elas são pareadas e iguais. Então, é mesmo tendo um olho treinado para conseguir observar essas características e fazer a diferenciação entre os gêneros e entre as espécies, apesar da FELASA pedir que esses organismos sejam identificados só a nível de gênero, né? Não, às vezes não seria necessário a gente ficar, por exemplo, se achar no ambiente. Agora, se você achar em cima de um rato, a suspeita seria a Radford encífera, obviamente. O Myocoptes musculinus é um outro ácaro que infesta camundongos. Quando eu falo infesta camundongos, infesta ratos, não necessariamente significa que não infesta nenhuma outra espécie de roedor. Às vezes infesta sim, só que o principal é esses aqui que eu estou colocando em evidência. A fêmea, ela é clara e oval, e o corpo ele é estriado. E as estrias dorsais, elas têm um formatinho de escama, e as ventrais, elas aparecem como se fossem dentículos. A primeira e a segunda perna desses ácaros tem 6 segmentos livres e termina com uma espécie de ventosa ambulacral. E essa ventosa, ela está ausente no terceiro e no quarto par de pernas. Aqui, novamente, essa foto está mostrando uma fêmea e aqui a gente tem um macho. Aparentemente, parece até que o macho é maior, né? Mas a escala aqui está diferente. As fêmeas dessa espécie também são maiores que o macho. As pernas desses ácaros são altamente quitinizadas e adaptadas para agarrar o pelo. Essa quarta perna aqui do macho, ela é muito esclerotizada, é muito grande e ela tem 5 segmentos livres. Então, isso aqui, na verdade, várias outras características, né? Faz com que o macho e a fêmea seja morfologicamente bem distintos. E ao contrário de Niobe e Radfordia, esse ácaro ele fica aderido na parte distal do pelo. E o ciclo de vida dele dura em média 14 dias. Quando a gente tem uma infecção só por Myocoptes musculinus, ele vai infestar principalmente a região da face, cabeça, pescoço, a região inguinal e a base da cauda. Quando tem uma co-infecção com Myobia musculi, esse ácaro, o musculinus, né, ele vai exibir preferência pela região inguinal, ventre e dorso. E geralmente ele consegue se sobrepor à infecção por Myobia musculi, ele se torna o ácaro predominante. Quais são os efeitos patológicos e as manifestações clínicas que podem ser ocasionadas pelo Myocoptes? Na maioria das vezes, não se observa alterações na pele dos animais infestados, e as reações também, como nos outros casos, dependem da linhagem. Relerns, então, são suscetíveis, e o C57, e em menor importância o BALB-C, podem desenvolver dermatopatologia pruriginosa, tipicamente associada à hipersensibilidade do tipo alérgico. E essas lesões, elas podem incluir dermatite ulcerativa, eritema, linfadenopatia, linfocitopenia, granulocitose, infiltração de mastócitos na pele afetada e nódulos linfáticos locais. Além disso, observa-se como um efeito sistêmico o aumento de IgE. Já teve um trabalho relatando que a infestação por Myocoptes musculinus reduz a sensibilidade de contato dos camundongos a
oxazolona, que é um anabolizante esteroide. Os sinais clínicos geralmente são ausentes e, quando presentes, podem incluir alopecia eritema, purite, dermatite traumática. Uma outra espécie, que também é um ácaro de pelo, é o Trichoescius humboldtsi. Ele é um ácaro muito, muito raro. Ele já foi registrado na Europa e nos Estados Unidos, e esses registros já têm muitos anos. E ele é muito parecido com o Myocoptes musculinus. Aí, novamente, a gente pode levantar aquela questão, será que ele realmente é tão raro assim, ou se não está sendo feita a diferenciação? Se a gente for comparar com o Myocoptes, o corpo da fêmea é mais estreito, e o macho tem 4 cerdas longas na extremidade. Então, isso aqui, ó, o Trichoescius. A gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 cerdas longas. O que não acontece no macho de Myocoptes, que vai ter 2 cerdas longas e 2 cerdas curtas. O ciclo de vida dele é pouco conhecido e acredita-se que seja parecido, né, com o de Myocoptes. E os efeitos patológicos e sinais clínicos também são parecidos com essa espécie que a gente viu anteriormente. Como a gente pode identificar, fazer o diagnóstico desses ácaros de pelo? Uma forma simples é pegar uma fita adesiva, o tamanho pode ser variável, mas uma sugestão nesse livro que eu usei como referência, que é o livro de Parásitos de Animais de Laboratório, ele sugere uma fita de 5,5 centímetros por 10, coloca essa fita no dorso de um animal eutanasiado e deixa essa fita ali por pelo menos umas 6 horas. Eu achei um tempo muito longo isso. E depois isso é examinado ao microscópio para poder identificar esses parasitas. Lembrando que quando o corpo do animal esfria, né, a tendência desses ectoparasitas é sair do corpo do animal. Então, tem alguns casos também que eles são colocados dentro de placas de Petri e deixa ali por um tempo, coloca um anteparo preto, e aí você consegue, às vezes até a olho nu, visualizar esses ácaros se movimentando. Pode também ser feito um exame direto da pelagem desses animais eutanasiados ou anestesiados, e aí coloca uma luz bem forte ali e vai separando esse pelo e olhando através do microscópio. Tem um estudo realizado em colônias convencionais de Minas Gerais, autoria Bicalho e colaboradores, inclusive é da Fiocruz aqui de Minas. Eles fizeram um inquérito para ver quais que eram os parasitas predominantes nessas colônias. E eles encontraram Myobia musculi em 23,1% das amostras avaliadas, Myocoptes musculinus em 38,5% e Radifordia affinis em 15,4%. Ou seja, nas colônias convencionais, esses ectoparasitos de pelo ainda continuam sendo bem prevalentes. O que a gente pode fazer para tratar, né? A eficiência, assim como no caso dos piolhos, ela é variável. Geralmente é difícil uma eliminação, às vezes você consegue um controle. A ivermectina pode ser por spray ou pode ser subcutânea. Tem casos que é administrado na água. A permetrina ela pode ser aplicada na cama. E o clorpirofos é efetivo quando aplicado na cama dos animais. Nesse livro que eu citei anteriormente, depois eu posso passar a referência para vocês, tem uma parte dele que tem indicação de dosagem para cada tipo de animal, é bem interessante. Lembrando que isso aqui eu acho que é muito importante, pensando no ciclo biológico desses ácaros. Se o acaricida ele é ineficiente sobre o ovo e ele não tem uma atividade residual, deve ocorrer uma segunda aplicação após o período de eclosão dos ovos e antes dos novos adultos colocarem novos ovos, porque senão aquilo ali vai reinfestar novamente. Novamente, ressalta a importância da toxicidade da ivermectina sobre animais jovens. O ambiente ele também deve ser tratado, limpo e desinfetado.
E muitas vezes essa infestação é um problema recorrente, principalmente se você não descobre qual que é a fonte daquela infecção e não vai lá e não trata aquilo ali, né? Elimina, cria um sistema de barreiras. E em alguns casos a erradicação final pode exigir a rederivação da colônia. Uma outra espécie é o Notroedris muris. Esse é um ácaro escavador. Ele também é conhecido como ácaro da sarna auricular de ratos. A fêmea ela mede de 400 micrômetros por 350 de comprimento e ela pode ser diferenciada dos ácaros do gênero Sarcópedes. Isso não é possível se a gente for olhar um adulto macho ou se a gente for olhar as ninfas, eles são muito parecidos com esse gênero. Os ovos, eles são depositados em galerias do extrato córneo, na pele do animal, e ele tem um ciclo de vida de 19 a 21 dias. E a transmissão também acontece através de contato direto. Então, repara, esse é um ácaro mais globoso, assim, mais arredondado, né? E ele é menor comparado com os anteriores. Quais são os efeitos patológicos e sinais clínicos? Caso haja uma penetração do extrato córneo, a reação no animal pode ser mais severa, inclusive pode ocorrer exsudação de soro. Tem um aumento de neutrófilos e linfócitos. E a sarna notoédrica do rato, ela afeta a orelha, principalmente, né? Pode afetar nariz, cauda e às vezes a genitália externa e membros, causando uma dermatite pruriginosa e papular com crostas. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver essas crostas aqui, né, na região, essas lesões na região da orelha e aqui também na região do nariz desse animal. Como é um ácaro, como o Notoedris é um ácaro escavador, eles são mais difíceis de eliminar e às vezes requer uma frequência maior de tratamento, intervalos regulares. Essa referência sugere que seja semanal. Precisa fazer um diagnóstico diferencial, porque alergias, causas autoimunes ou infecções por fungos pode causar uma sintomatologia parecida. E o método diagnóstico seria uma raspagem da pele com uma lâmina de bisturi. Tem uma outra espécie citada lá no material da Felasa, que é o Notroedris musculi, e eu não achei muito material sobre ele, inclusive nesse livro não tinha nada, tem pouco na internet, mas parece que também é uma espécie de ocorrência mais rara, que já foi registrado, tem registros na Europa e na Ásia. Agora então a gente viu ácaro de pelo, um ácaro escavador, e agora a gente vai para um ácaro de folículo, que é o Psorerga simplex. É um ácaro de folículo do camundongo, também é um ácaro muito pequeno, transmissão, como todos os outros, é por contato direto. Uma característica marcante desse ácaro é um espinho na face ventral de cada fêmur, olha aqui, esse espinho aqui, 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 aqui. E cada tarso termina com um par de garrinhas. Então, a gente consegue ver esse um par de garrinhas e esse espinho que é bem característico. E eles vão se distribuir por todo o corpo do animal, mas se concentram mais na região da cabeça e do pescoço. Os sinais clínicos causados por esse ácaro incluem pequenos nódulos brancos, que são bolsas dérmicas, e ocasionalmente uma formação de crosta. Nessa foto aqui a gente consegue ver várias formas, várias fases do ciclo de vida e também o macho e fêmea. Aqui é o ovo desse ácaro, um ovo relativamente grande, né, quando a gente compara com o adulto. Aqui a gente tem uma fêmea, aqui a gente tem uma larva, que alguns autores também podem chamar de ninfa. Aqui a gente tem uma ninfa, que é um estágio de desenvolvimento posterior a esse L, e aqui a gente tem no M um macho, a gente vê aqui que ele é um pouquinho menor do que a fêmea. E nessa outra foto a gente vê os nódulos
na pele. No caso, isso aqui é na superfície visceral. Também é uma forma que eles sugerem para fazer o diagnóstico, seria virar, né, essa pele e olhar ali na parte visceral. E esse diagnóstico também deve ser feito com raspado das áreas afetadas, usando para isso uma lâmina de bisturi. E quando a gente vai ali naquele nódulo, ali dentro a gente vai ter compostos extracelulares e também vai ter o ácaro em todas as suas formas de vida. Então, se você coleta aquele material, coloca uma gotinha de óleo mineral, coloca na lâmina e leva ao microscópio, é possível observar. Aqui tem uma sugestão de colocar hidróxido de potássio a 10%, que é uma substância clarificante que serviria para ajudar a ver algumas características desses organismos. E uma menção interessante é que a gente tem que ter cuidado para distinguir entre a sarna da orelha, que é causada pelo Psorgates simplex, da sarna notoédrica. Muita coisa, né, gente? Mas, enfim. O Demodex musculi, ele é um ácaro muito pequeno e ele é um ácaro alongado, muito, muito raro. E ele pode infestar camundongos. Tem um ciclo de vida pouco conhecido, os efeitos patológicos e sinais clínicos também não são tão bem compreendidos, mas, no geral, eles não são patogênicos quando os animais são imunocompetentes. Aqui nesse artigo, que eles fizeram uma investigação num animal que tinha uma deficiência no sistema imune, eles conseguiram isolar esses ácaros e, inclusive, todas as fases do ciclo de vida, né, que a gente consegue ver aqui: ovo, larva, protoninfa, deuteroninfa, o adulto macho e o adulto fêmea. Mas isso aqui é muito difícil de conseguir. Como que pode ser o diagnóstico? Eles podem ser pelos removidos do dorso, né, pegando ali na região do folículo, a gente conseguiria observar, ou através também do raspado profundo da pele. Tratamento não há informações específicas. E agora eu vou mostrar para vocês porque às vezes a gente fica falando, né, o diagnóstico é assim, quem trabalha com isso fica mais fácil visualizar e às vezes pode até parecer repetitivo, mas para quem nunca fez, vendo um vídeo pode ajudar. Então eu trouxe aqui, é um vídeo relativamente curto. Prior to taking fur and perianal samples, prepare mineral oil. Lift the mouse of interest from its cage and place on the inside of the over... Só um minuto, o áudio tá... Vocês estão escutando o áudio? Tá bom, Dani. Beleza. Holding it by the tail, apply a 5 cm length of cellophane tape firmly to the mouse's perineum and perianal area. If successful, there should be hair stuck to the tape. Continue restraining the animal and grasp its fur with forceps. Gently pluck fur samples from the scapular area, ventral cervical region, axillary area, inguinal area, and dorsal rump. Place those samples on 5 cm lengths of cellophane tape. As each sample is taken, apply the tape to a slide tacky side down. Once all the samples are taken, overlay another drop of mineral oil on each sample and apply glass cover slips. When examining the perianal slides, it is unlikely that eggs of any parasite other than Cyphacia will be found. On an anesthetized or euthanized animal, trim the dorsal hair coat near the base of the tail and the temporal region of the head, or around any skin lesion or other site to be scraped. Deeply scrape the skin with the scalpel blade in the direction opposite of hair growth. This erodes the epidermis. Wipe the blade off in mineral oil applied to a labeled slide. Add an additional drop of oil if needed before covering the sample with a glass cover slip. Place the euthanized mouse or rat directly on the stage of a dissecting microscope. Under the 10x objective, use an applicator stick to part the hair and observe the base of the hair shafts. Ectoparasites may look like dandruff or a yellow waxy buildup at the base of a hair shaft or directly on the skin. At a minimum, search for ectoparasites in the cranial region, inguinal, and axillary regions. Check carefully between the eyes and the pinnae, between the scapula, and under the jaw. Using small forceps,
Transfer possible ectoparasites and other suspicious materials to a slide. Mount them in mineral oil for identification. Gente, desculpa por estar em inglês e eu não ter feito uma legenda, não deu tempo. Mas basicamente é o que eu falei, né? Eles usam muito o óleo mineral para colocar as amostras, e aí dependendo do tipo de ectoparasita que você quer investigar, você pode procurar diretamente no pelo, você pode usar a fita adesiva, naquele caso ali na região perianal possivelmente era para identificar alguns ovos de omitos também, ou você pode fazer o raspado. E depois, esse vídeo também vai ser, a apresentação, né, a gravação vai ser disponibilizada, vocês podem assistir com calma esse vídeo novamente, quem tiver interesse. E aí outra coisa que eu achei interessante trazer para vocês são outros ácaros e insetos encontrados em biotérios, e para quem não está acostumado, às vezes pode assustar, pode ficar com receio de que sejam parasitas. Um deles é o Lipoceles. O Lipoceles é também conhecido popularmente como piolho de livro, e ele é encontrado, assim, no caso do biotério central, a gente já encontrou esse inseto na sala de insumos. Esse inseto ele se alimenta de fungos, de substâncias que tenham celulose, derivados de planta, grãos. E a forma de controle, a gente tem percebido que é mesmo uma higienização constante dos ambientes. Ele não é parasito, apesar disso ele pode carrear alguns micro-organismos para o interior da colônia, e por isso a gente precisa manter esse animal sob controle. A gente percebe, por exemplo, comparando lá com o piolho, né? Olha o tamanho dessa antena. Ela tem filamentos bem compridos e tem vários segmentos. Os piolhos que a gente viu anteriormente, ele tem uma antena com 5 segmentos. E eles são de ordens completamente distintas. Nesse caso, a gente pode considerar, né, que tem uma implicação, e é uma mosca, a mosca sarcofagide. Essa mosca ela tem uma morfologia muito característica, e são essas 3 faixas aqui na região do mesotórax, e também esse abdômen acinzentado. É uma mosca relativamente grande e ela é larvípara, ela coloca larvas que vão se alimentar da carcaça, matéria orgânica, fezes ou mesmo de feridas necrosadas. Então, se for o caso do animal que já está ali com uma ferida, pode ter a deposição de larvas e ter um problema grande. E também a gente já encontrou essa mosca em alguns ambientes do biotério. Um outro inseto também que nós já identificamos é a mosca do fungo. É um inseto da família Ciaridae. Os adultos, eles geralmente têm uma coloração preta e eles não voam bem, então fica ali mais próximo ao solo mesmo, com pequenos voos, caminhando, e eles vão se alimentar de fungo e material orgânico em decomposição. Então, no caso, a gente encontrou numa região onde que acontece raspagem de caixa, região onde que está escorrendo água ali, como se fossem uns dutos que tem para escorrer água, a gente já encontrou nessas proximidades esse inseto. E ele não é associado a nenhum problema econômico, também a transmissão de patógenos, mas ele pode causar um desconforto ao trabalhador quando em autoinfestação. E ele é muito piquitito, né? Aqui está uma referência de uma caneta para a gente ter uma noção de como ele é pequenininho. Um ácaro, no ambiente, né, como um todo, a gente tem vários ácaros. Esse aqui a gente encontrou na poeira, na sala de insumos. A gente não usou uma chave, mas assim, foi meio que uma morfologia comparada, digamos assim. E chegamos à conclusão que esse é o ácaro da farinha, que é um ácaro de vida livre, que se alimenta de matéria orgânica disponível no ambiente. E os seus dejetos geralmente são alérgenos, o que pode causar alergia nas pessoas que são sensíveis. Um outro ácaro que a gente já identificou também em insumos, em sacos de ração, é o Tirófagos. Esse gênero ele é capaz de infestar, ele se alimenta, né, desses grãos, então ele é comumente encontrado e é considerado uma praga mesmo, com importantes implicações econômicas, e também é capaz de causar alergias.
Outro ácaro também que a gente já encontrou no ambiente é o ácaro da família Queletidae. Ele também estava sobre um saco de ração. E tem nessa família ácaros parasitos e ácaros predadores. Nesse caso, devido à localização, não tinha nenhum outro animal, a gente concluiu, né, a gente não conseguiu avançar além de família, e ele era um ácaro predador. E ele tem espécies predadoras de outros ácaros, então será que ele estava alimentando de alguns ácaros que já estavam presentes na ração? Então, essa questão da gente identificar os ácaros ambientais, ela é bem interessante e a gente precisa fazer isso porque às vezes pode ser um ácaro parasito e outras vezes não. O que não necessariamente também é motivo para não preocupação, né? Por exemplo, um ácaro que está lá comendo os grãos, ele vai gerar uma perda nutricional e, enfim, também não é algo que a gente deseja ter no biotério. E, por fim, eu trouxe também uma questão comportamental, que é o barbering. Então, a gente já teve alguns casos na comunidade de não conhecer esse tipo de comportamento e as pessoas ficarem assustadas, achando que é uma sarna, que são ectoparasitos, mas esse é um comportamento que acontece em roedores, geral, às vezes em situações de estresse, uma questão de domínio de território, às vezes o próprio animal pode arrancar os próprios pelos, às vezes outros animais, principalmente por essa questão territorial. Enfim, pode ser por várias causas, mas é um comportamento desses animais e não necessariamente significa que eles estão infestados por ectoparasitas. Eu acho que é muito importante, principalmente os usuários dos animais, conhecerem esse tipo de comportamento para não... Às vezes a gente percebe que determina, né? Com certeza isso aqui é causado por um ectoparasita, mas não. Precisa ter uma investigação, porque tem outras causas também. E quando às vezes a gente encontra muitas coisas durante a experiência que a gente vai tendo no biotério. Eu gosto muito do registro fotográfico, igual trouxe algumas coisas aqui. E tem forma de preservar também esses organismos para cursos, para servir como um controle positivo. Você olha ali e compara com um novo organismo que você encontrar no seu ambiente. E uma das formas da gente conservar, pelo menos por um tempo, seria colocando em etanol 70% a 90%. Colocar no formal não é recomendado, porque esses organismos ficarão quebradiços. E também tem casos de recomendação de colocar o hidróxido de potássio a 10%, porque ele clarifica, ele torna a queratina mais transparente. E tem disponível aí em artigos, na internet como um todo, diversos protocolos para preparação de lâminas permanentes que pode ficar lá para futuros treinamentos. Que a gente só consegue mesmo diferenciar esses ectoparasitos através de treinamento do olho. Quem é treinado bate o olho ali, vê aquelas características marcantes e já consegue fechar um diagnóstico. Para quem não tem essa habilidade, mesmo para quem tem, né? Ainda existem as chaves de identificação que você vai acompanhando passo por passo até você conseguir chegar numa identificação correta. Mas para você acompanhar uma chave, às vezes você precisa ter um conhecimento maior em relação às características morfológicas daquele organismo em questão, porque são altamente específicas. Enfim, gente, era só isso. Agora a gente pode tirar algumas dúvidas. Eu também tenho dúvidas, né? Eu não tenho o olho treinado para identificação dos ectoparasitas, mas eu acho extremamente interessante.